Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Scardo e nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre o proxy no OpenSense. Primeiro ponto, nós vamos à parte de proxy web, administração, e vamos falar um pouco mais sobre as configurações que tem. Nos vídeos anteriores a gente falou como configurar o proxy HTTP e proxy HTTPS. Primeiro ponto, clicamos em ajuda completa, em modo avançado, para a gente mostrar todas as informações. Primeiro ponto, a gente já fez a configuração do nosso proxy, né? Ele já está ativado, mas por padrão ele não vem o registro de acesso habilitado. A gente pode habilitar, se você quer o log de acesso, é claro. Como a gente vai gravar isso? Você pode gravar isso localmente e num syslog server, se você tiver. E habilitar os registros de evento de armazenamento. Isso é também importante para você habilitar se você quer o log dessas informações. Alguns hosts que você quer ignorar, que você não quer registrar o acesso, utilizar servidores DNS alternativos se a gente quisesse que o nosso Squid use um servidor DNS para isso, habilitar o DNS 4 antes, que é o DNS versão 4, né, que é IPv4, eu não recomendo você habilitar isso, que pode dar alguns problemas no Squid. Utilizar cabeçalho via já vem ativado por padrão, por isso para algumas comunicações com alguns sites isso é requerido. Manipulação de Xforward for, isso é utilizado para algumas comunicações com servidores externos e a gente também, quando quer saber qual é o IP do cliente localmente que fez a requisição. Isso aqui você já vem habilitado por padrão e você pode deixar assim. Algumas informações sobre o nome do host, e-mail do administrador e ocultar a versão, isso por segurança é importante, porque quando vai aparecer a página de bloqueio, vai mostrar o nome do host, né? A gente não quer mostrar, a gente pode deixar em branco. O e-mail do administrador, se você quiser, por questão de controle que seus usuários vejam, para abrir uma requisição, você pode deixar e ocultar a string da versão, porque muitas vezes vai mostrar, squid versão tal. Isso não é importante, isso não é interessante você deixar habilitado, por questão de segurança. E manipular espaços em brancos. Isso é importante quando você tem alguns espaços em brancos para acesso a site, baseado na RFC, e é importante deixar essa configuração do jeito que está. Toda a configuração que você mudar aqui, você tem que clicar em aplicar por página, para a gente poder entender e ver qual é a configuração que a gente vê. Ele está aplicando essas configurações. Aqui demora um pouco porque eu estou usando o ambiente virtualizado, né, na minha estação, e a gente está compartilhando essa informação. Próxima página. Ele terminou de processar. Configuração de cache local. Isso, se você quiser habilitar o cache, você pode habilitar nessa opção aqui, dependendo do tamanho de memória que você queira. Se você quiser e precisa de utilizar o cache, eu recomendo você colocar outro disco no servidor e mudar o caminho do disco aqui. Fique ciente na hora de subdiretórios e diretórios. Quanto mais diretórios e subdiretórios você tiver, mais lento ele vai ter que ler esses diretórios para pegar essa informação. Tamanho máximo do objeto, por padrão é 4 MB, mas se você tiver objetos maiores e você querer colocar, você pode mudar aqui. E um ponto interessante que a gente tem nele, a gente consegue fazer cache de atualizações do Linux. Vamos dizer um exemplo, eu tenho um parque que eu tenho 100 estações Linux ou servidores Linux, e eles vão buscar uma atualização a todo momento. No Linux, a gente sabe que a gente não tem um WSUS, que é parecido que é a versão disso para o Windows. Então, isso pode ser uma grande ajuda quando a gente tem grandes servidores, grande volume de servidores Linux ou estações Linux na nossa rede, mas cuidado. Isso a gente pode aumentar o consumo de disco e o throughput de comunicação nele, então é importante você mensurar bem isso. E a gente pode também habilitar o Windows Update Cache. Isso se você não tiver o WSUS na sua rede ou não tiver uma infraestrutura para fazer isso, você pode habilitar essa opção. Mas como lembrando, cuidado com a quantidade de informação que você vai gastar para não deixar seu servidor muito lento. Próximo ponto, configuração de gerenciamento de tráfego. Isso por padrão vem desabilitado, mas eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre isso e como configurar essas opções. Configurações gerais de encaminhamento, aqui a gente já fez na configuração de proxy HTTP e HTTPS nas outras aulas. Configuração de proxy FTP, se a gente precisa filtrar o acesso FTP a servidores externos, é importante a gente habilitar isso aqui. Lista de acesso e controle. Isso é aquela lista padrão que a gente cria whitelist, blacklist, quais navegadores os usuários podem usar, quais os tipos de extensão que eles podem usar, quais as portas são permitidas para fazer isso.
ICCAP. O ICCAP é um servidor interno que ele funciona junto ao Squid para ele poder verificar o que está passando dentro das conexões HTTP e HTTPS. Para a gente poder habilitar isso, a gente requer um pouco de memória, processamento e disco do servidor. Então, eu vou fazer um vídeo mostrando como configurar isso, mas eu recomendo você mensurar bem o que você precisa para você poder habilitar esse serviço. Configuração de autenticação. Aqui a gente pode configurar que ele autentique numa base local ou num Active Directory. Isso depende da nossa configuração. Num vídeo mais para frente eu vou mostrar como configurar um Active Directory, sem problema, como mostrar o usuário autenticado. E lista de acesso ACL remota é quando a gente pode pegar uma lista, uma blacklist com as categorias já prontas, externas, e ele todo dia automaticamente ele vai atualizar essa lista para a gente. Todo dia, toda hora, tudo depende de como você quer configurar. Vou mostrar também, fazer um vídeo mostrando como configurar isso. Mas o que eu quero deixar nesse vídeo para mostrar é lista de controle de acesso, que a gente pode simplesmente aqui, muitas vezes nossa primeira demanda a gente não sabe bem o que a gente precisa. Então, a gente vai configurar uma lista para bloquear tudo e liberar somente um site. Então, em whitelist, eu vou usar um exemplo aqui, abusar.org, ok? Um exemplo para a gente ter de um site para liberar, e vou querer que ele bloqueie tudo, para a gente não ter problema. Então, é ponto e asterisco, para bloquear tudo. Então, a gente só vai acessar o abusar.org e vai estar com tudo bloqueado. Vou clicar em aplicar. Vamos esperar ele processar. Né? No ambiente normal, lembrando que no ambiente normal isso vai ser bem rápido, porque a gente vai estar na máquina física. Lembrando só que eu estou no ambiente compartilhado e a gente pode ter um pouco de demora para aplicar essas mudanças. Pronto, as mudanças foram aplicadas. Vamos à nossa estação. Né? Vou mostrar a vocês que a gente está conectado ao servidor, né? O IP que foi atribuído ao SCP e o IP do servidor. Então vamos lá, vamos fazer um teste. Vamos abrir o Google Chrome, um exemplo, qualquer site. Essa nossa estação cliente está conectado diretamente com o nosso servidor. Vamos tentar aqui qualquer site. Verificar se a gente consegue abrir ou não. google.com.br. Né? Lembrando que na nossa lista, a gente criou uma lista customizada que dizia o quê? Que está tudo bloqueado menos o abusar.org. Então, lembrando, toda a informação que a gente está aqui, que a gente configurou lá, que a gente removeu a versão do Squid, removeu o nome de localhost, removeu o e-mail, a gente não está deixando nada disso exibido, e eu vou acessar aqui o abusar.org. Ver se a gente vai conseguir acessar. Carregando. E a gente conseguiu acessar. Então, nesse vídeo eu quis mostrar a você como é que a gente bloqueia tudo e só libera o que a gente quiser. Nos próximos vídeos eu vou mostrar como a gente vai configurar, criando filtro para o usuário, pegando listas externas, para simplificar a nossa vida. Muito obrigado e até a próxima.